Essa é aquela hora que a gente faz um encontro de família. Lucinda Pinto já está aqui comigo. Bem-vinda novamente, minha querida, ao Fechamento de Mercado. A gente resolveu dispensar o Fernando Nakagawa, entendeu? Que ele está dando muito trabalho e a Lucinda vai ficar aqui vindo só uns dias, porque depois a gente não cai no charme, a gente cai no charme do Naka, viu, não Lucinda? Tem jeito. Não tem jeito, Naka, né? Lucinda, eu quero começar te perguntando sobre a repercussão do que aconteceu hoje com a Fictor. Thaís, eu acho que a lista das empresas envolvidas nesse caso vai aumentando. Isso gera um pouco um medo, né? De será que a gente está diante de algo mais sistêmico, alguma coisa que contamine de uma forma mais generalizada? Banco Master, depois o Will Bank, agora a Fictor. Mas não, a gente não está diante de uma situação que tem um contágio mais amplo em outras instituições financeiras. Isso é muito importante de dizer, embora existem investidores que vão perder aqui também. Quer dizer, tem gente que colocou dinheiro na Fictor, nas operações que ela fazia, e essas pessoas vão ter que entrar aí agora nessa negociação da recuperação judicial. A gente, né, não sabe nem se eles entram como credores, exatamente que status os investidores terão aí nesse processo para reaver o seu dinheiro. Mas, então, isso vai machucando, no fim das contas, o efeito mais direto e mais concreto que a gente pode dizer que esse caso de hoje da Fictor provoca é uma perda de confiança mesmo, porque especialmente no mercado de crédito privado, que é tão importante para financiar as empresas. Tantas empresas pequenas precisam acessar o mercado de crédito privado, claro, e passam a ter muito mais dificuldade, porque o investidor, o gestor eles ficam muito mais cautelosos, muito mais a barra seletivos. De risco sobe muito, exatamente. Né? E aí, o que a gente tem visto, o mercado de crédito no Brasil tem crescido muito, um mercado super potente, mas a gente vê que, no fim das contas, acaba que as grandes empresas, aquelas que são muito mais transparentes, muito mais conhecidas, poderão passar a ter ainda mais facilidade para captar os seus recursos, em detrimento de empresas menores, muitas corretas, muitas organizadas, mas que ficam arranhadas, sofrem com esse tipo de situação provocada por outra. Então, no fim das contas, é um problema provocado por poucos, mas quem paga claro, todo mundo, né? Não, e é importante aqui, gente, quando a Lucinda fala em mercado de crédito, a gente está dizendo aqui da evolução de uma oferta de crédito que sai dos bancos. Aquele que você procura o gerente do seu banco na sua cidade e tal. É uma oferta de produtos financeiros, inclusive crédito para empresas, que acabou ajudando a baratear o crédito para muitos negócios, né? É assim que acontece em mercados maduros, né, Lucinda? E o Brasil é recente nesse mercado de crédito. A gente tem pouco tempo nesse mercado de crédito. Ele já cresceu muito, mas tem pouco tempo. Agora, Lucinda, tem um outro tema que eu quero trazer aqui para você, gente, que teve impacto no mercado financeiro. Agora a gente vai tratar de Banco Central. Né? E, de novo, a gente não tem como sair, não tem como não esbarrar na questão do Master, porque mesmo diante de todo esse ambiente, o Banco Central precisa de dois diretores que saíram em dezembro do ano passado, que cumpriram o seu mandato. O Diogo Guilhem, que era da política econômica, e o Renato Gomes, que era da organização, esse que ficou no meio da discussão ali, porque foi ele que negou a venda do Master para o BRB. Hoje, Lucinda, chegou a informação de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem trabalhado pela indicação do atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo. E essa atuação de Fernando Haddad em Brasília, segundo fontes com quem eu conversei, ela é uma atuação para dizer o seguinte, diante dessa coisa de Banco Central independente, é melhor a gente colocar alguém lá dentro do Banco Central que seja fiel ao partido, seja fiel ao PT. E o Guilherme Melo é um economista muito ligado ao Partido dos Trabalhadores. Participou, inclusive, é um dos autores do programa econômico do governo Lula na campanha de 2022, trabalhou com a Haddad também na campanha de 2018, Lucinda. Eu hoje conversei com gente do mercado e estava todo mundo muito assustado. Não é pelo Guilherme Melo especificamente, mas é por essa condução da indicação que é para dizer, temos que botar o partido dentro do BC. Isso assustou muitos mercados e eu diria que foi o assunto mais importante no dia, né, nas mesas aqui de operações brasileiras, foi o tema que mais se comentou. O Guilherme Melo, ele é visto também, né, Thaís, como um economista muito mais heterodoxo, ou seja, ele não é
muito alinhada a essa ideia de que o Banco Central tem que perseguir exclusivamente a inflação. Ele relativiza o efeito das medidas fiscais sobre a economia. Ele tem um olhar um pouco diferente. Ele é um professor que veio da Unicamp. Ele é alinhado, tem um olhar mais desenvolvimentista. Mais desenvolvimentista. Né? Ele relativiza muito essa ideia de que é preciso perseguir a inflação a todo custo. Enfim, debates econômicos à parte, teóricos à parte, o fato é que o mercado tem muito receio de que, ao indicar o Guilherme, caso o Guilherme Mello de fato passe a integrar a diretoria, o Banco Central fique mais tolhido ou tenha ali uma voz contrária à ideia de perseguir ali a meta de inflação, que no fim das contas é o mandato do Banco Central. E isso gerou, a gente tem até uma tela para mostrar aqui, a resposta do mercado diante disso foi o aumento das taxas de juros de longo prazo. Essas taxas de juros, elas refletem a percepção de risco do investidor. Se o investidor acredita que lá na frente o Banco Central vai estar impedido de fazer uma política monetária que leve a inflação para a meta, na prática, essas taxas mais longas, elas sobem. E foi exatamente isso que a gente viu. Até os analistas fizeram o seguinte comentário: isso pode ter sido uma espécie de recado do mercado para o governo. Se vocês acham que o Guilherme Mello dentro do Banco Central vai ajudar, talvez ele mais atrapalhe do que ajude justamente no momento que o Banco Central está se preparando para começar a cortar os juros. Aliás, o Guilherme Mello hoje se reuniu, por coincidência, era uma agenda que já estava programada. Ele se reuniu com investidores num evento planejado pela corretora BGC. Lá ele reafirmou a sua posição, a sua visão sobre o cenário de inflação e de crescimento, prioridade a crescimento, uma visão menos contracionista do que esses investidores gostam. Então, isso agregou ainda mais tensão aí no mercado de juros. Rapidamente, como fechou o mercado hoje, no final das contas, bolsa e dólar? Depois de uma sexta-feira turbulenta, os mercados voltaram aí para a rota, bolsa voltou para o terreno positivo, o dólar ficou meio no 0 a 0, mas o que dá para dizer, Thaís, que depois da euforia toda que a gente viu em janeiro, Ibovespa subiu em dólar mais de 16%, que o ritmo deve ser muito mais brando, mas os operadores ainda acreditam que o dinheiro lá de fora vai sustentar os mercados, tem dinheiro de fora para chegar. As razões